Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho e aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas através da mediunidade de Chico Xavier e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos para a mensagem 115, que tem um título peculiar: Armai-vos. Talvez alguns dos amigos, vendo o título, tenham pensado: eu acho que ela errou. Botou armai-vos, deve ser amai-vos. Poderia, não é mesmo? Claro, poderia mesmo. Mas não, é armai-vos. Então, a mensagem tem um título que nos traz a ideia de nos armarmos. Mas como assim? Isso é armamentismo? Não esse tipo de arma. É isso que nós vamos ver. Mas é exatamente este o título que Emmanuel traz para a mensagem: armai-vos. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Efésios. No capítulo 6, no versículo 13, diz-nos Paulo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, fé, para que possais resistir no dia mau, sem desânimo, sem desespero, sem revolta, fé. E, havendo feito tudo, ficar firmes. São os momentos das provas, dos testemunhos. Fiquemos firmes, porque tudo passa. Tudo passa. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: o movimento da fé. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Vai além. A fé vai além das consolações que ela nos proporciona. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças, que nada enxergam senão guloseimas. Ou seja, ficarmos com a parte gostosa da ideia, não é? Se ficasse, a fé é confortante, a fé me acalma. Não é só isso. É indispensável, diz Emmanuel, tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna, com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida. Então, não é só carinho que os pais oferecem aos filhos. Oferecem educação, oferecem limites, oferecem valores. E tudo isto, disciplina. E tudo isso, às vezes, não é tão gostoso quanto o carinho, não é? Nós sabemos. Então, a mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na heróica dedicação. É que o genitor se sente correspondido quando nós vemos o quê? Que as nossas ações junto aos filhos, não apenas de carinho, mas de educação, de passarmos valores, e isto tudo nos exige o exemplo, não é? E quando vemos que os filhos correspondem,
e trazem essa vivência, mostrando que sim, fizemos um trabalho que resultou nisto, isto nos traz nos gratifica em vermos que a nossa ação teve bons frutos. É claro que a nossa ação pode não ter bons frutos, independente da ação dos pais, não é? Porque os filhos crescem e, crescidos, vão decidir se mantêm os valores, assumem outros. E aí já não é mais o quê? Responsabilidade dos pais. Mas, sem dúvida nenhuma, passarmos valores positivos, valores do bem, valores cristãos, e ver nos filhos que eles assimilaram e com esta assimilação se tornam pessoas boas, cidadãos honestos, isto dá uma enorme satisfação. Né? Então, a recompensa por toda essa heróica dedicação, como dito aqui pelo nosso Emmanuel. E ele continua dizendo: a sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve esquecer o trabalho que enrijece energias comuns, né? Dá mais força a essas energias. E responsabilidade também, não podemos esquecer. Todo mundo gosta da ternura, mas não podemos esquecer a responsabilidade. Desculpa. A responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. À medida que estamos responsáveis na construção do bem que nos cabe, vamos alcançando por direito a posição justa, por justiça, e porque o nosso esforço assim delegou a nós, enobrecendo dessa forma o nosso caminhar aqui nesta encarnação. Então, ternura é importante, sim, mas trabalho e responsabilidade são igualmente fundamentais. Em todos os tempos, nos diz o querido amigo espiritual, em todos os tempos do pensamento religioso elevado, o Pai Celestial está oferecendo armaduras aos seus filhos. Em todos os tempos, não. Em todos os tempos. Todos os tempos quer dizer o quê? De todas as religiões. Onde o pensamento religioso se encontra enobrecido, elevado, o Pai Celestial, Deus, que está em todos os tempos religiosos, não quer dizer que esteja na ação de todos os religiosos. Para isso terá que haver o quê? Fé, trabalho, responsabilidade, isso que nós vimos, não é? Então, em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai Celestial está oferecendo armaduras aos seus filhos, ou seja, está nos favorecendo a fé mais robusta, fé que, diria Jesus, né, que remove montanhas. Conclui-nos Emmanuel dizendo: os crentes, num impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos dias maus, ou seja, no dia em que a tempestade das lutas da vida, das nossas provas, estão mais acesas, mais desafiadoras, nesses dias mais difíceis, em que ele diz dias maus, não é? Nos dias maus da experiência terrestre,
sustentando a serenidade própria, ou seja, de posse dessas armaduras, somente de posse dessas armaduras que a fé nos traz, esta fé principalmente que o Espiritismo nos traz, que é a fé raciocinada. Eu sei porque eu acredito, eu entendo os porquês. Por que eu tenho que acreditar em Deus? Por quê? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu não devo fazer isso e isto é melhor para mim e aquilo não é bom para mim? Eu tenho respostas. E sendo assim, a minha razão se fortalece, a minha fé se fortalece. É a fé raciocinada que o Espiritismo favorece, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos, dias maus, não é? E guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Couraça da firmeza de Deus, lembrando lá da ideia da armadura. Fé. Excelente. Precisamos ter atenção mesmo para a nossa fé. Porque temos dias e dias. Dias bons, dias não tão bons e dias maus, como diz o nosso Emmanuel. Portanto, armai-vos. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Auxilia-nos, Senhor Jesus, nas boas lutas que nos são apresentadas diariamente pela providência divina, Senhor. Ajuda-nos a não nos deixarmos arrastar pela impulsividade, a refletirmos sobre as nossas escolhas, a buscarmos o que nos convém e não apenas o que desejamos. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam sobre os nossos esforços, sobre os nossos dias e as nossas noites. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor Jesus, e a nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor, este amigo querido que está sempre conosco. Abençoa, Senhor, nossos amados, nos dois planos da vida. Igualmente, Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento aonde quer que se encontrem. Que as tuas bênçãos de paz, amor e luz, Senhor, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estamos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.